Olá, seja muito bem-vindo! Eu espero que você goste da live de hoje. E olha só, se você está vendo agora, tenha certeza que valeu a pena. Essa live foi muito boa e você está assistindo, podendo ter esse privilégio de assistir gravada. Hoje a gente vai falar sobre estudo de caso. A gente vai fazer, vou apresentar para vocês dois estudos, dois casos clínicos que a gente pode estar e o que a gente pode estar aprendendo com eles. Tá? A ideia é que cada vez mais entre aí na cabeça de vocês como abordar o seu paciente com doença autoimune. Eu tenho gostado bastante do feedback de vocês, fico muito feliz mesmo, porque no direct vocês têm mandado mensagem falando que está gostando, que tem aproveitado, inclusive, né, alguns pacientes meus aqui também comentando de que é muito bacana ver a questão da abordagem, né, uns casos com outros pacientes, então é bem legal isso. Essa troca de vocês é bem bacana, como eu falo sempre para vocês, a página aqui é de vocês, então aproveite, pergunte, dê sugestões, tá bom? A gente vai olhando mensagem por mensagem, sou eu que respondo, então fiquem tranquilos que a gente vai chegar a vez aí de ver a sua mensagem, tá bom? Então, se você está vendo gravado, vamos lá, pode adiantar aí um pouquinho, 1 minuto e meio por aí, porque eu vou dar boas-vindas para o pessoal que agora está online, certo? Então agora sim, ao vivo, online, vamos começar então. Eu estou vendo que o pessoal está chegando, está acordando de manhã cedo. Então, o pessoal que está chegando aqui, a Celina, o Léo, bom dia para vocês, bom dia Márcia, bom dia Ana, bom dia Val, bom dia Fabiola, bom dia Vanessa, bom dia Eliane. Bom dia, Karina. Bom dia, Célia. Bom dia, Alessandra. E todo mundo tá chegando aí. Opa, boa tarde aí, né? Tem razão. Então tá certo. Sejam muito bem-vindos. E vamos que vamos ter mais uma live incrível. Espero que vocês aproveitem bastante. Hoje eu trouxe... A gente viu na última live, né, sobre porque não pode faltar na primeira consulta. E agora, o que eu quis abordar para vocês, né, quis trazer? Eu vou trazer dois casos aqui, bem interessantes, e que pode trazer muitos insights aqui para você cuidar do seu paciente com doença autoimune, tá bom? Bom, o primeiro caso que a gente vai começar falando aqui é uma paciente do sexo feminino, 59 anos. Ela foi diagnosticada há 4 anos com Hashimoto e há 4 anos também ela entrou na menopausa. Ela veio aqui no consultório com um objetivo: melhorar cansaço e fadiga. E aí ela falou que, obviamente, também, ela lembra até da frase dela. Ela falou assim: Dr. Felipe, como toda mulher eu quero emagrecer também. E foi bem bacana isso, então assim, entender a questão que está por trás. Então, cansaço, fadiga e emagrecimento, certo? Durante a história clínica, olha só que interessante. Avaliando, primeira coisa, lembra que não pode faltar na primeira consulta. Avaliei o sono dela. O sono estava normal, dormia, acordava bem, só que depois ia perdendo muita energia. Ela sentia que não tinha energia ao longo do dia. Intestino, todo dia evacuando diariamente, tá? Não tinha azia, não tinha refluxo, ou então aparentemente não era um intestino tão debilitado. Não tinha cirurgias prévias, não tinha comorbidades, só essa questão do Hashimoto há 4 anos e a menopausa. Deixa eu ver aqui que eu estava com o prontuário dela. Então a gente já tem esse perfil dessa paciente. Deixa eu ver se ela tomava alguma coisa para eu passar aqui para vocês. Só estava em uso de Puran, de 88 microgramas. Tá? O que é interessante falar aqui é que, assim, o primeiro ponto é o caso dela falar assim: olha, eu tenho hipotireoidismo há 10 anos e eu tenho Hashimoto há 4 anos. Eu falei: olha, provavelmente te falaram que você tem Hashimoto,
mas talvez não tenham falado para você que esse hipotireoidismo, na verdade, veio por conta do Hashimoto. Então, uma das coisas que a gente tem que deixar claro na primeira consulta do paciente é isso, é explicar. Tem muitos pacientes, por exemplo, que vêm com hipotireoidismo e não sabem que tem Hashimoto. Tem muitos pacientes que às vezes não sabiam que podia ser feito alguma coisa, tá? Durante o período em que você só tem anticorpos positivos. Então isso já é uma coisa bem interessante que a gente abordou nessa primeira consulta. Explicar o que é o Hashimoto, como desenvolve o Hashimoto. Então, o Hashimoto é uma doença autoimune que tem como foco a tireoide, mas que não acomete só a tireoide e acomete também o cerebelo. A gente sabe que existe reação cruzada do TPO com o cerebelo, tá? Então olha só que interessante. Então a gente tem isso para explicar para o seu paciente. Explica para o seu paciente o que é o Hashimoto. Conforme ele vai inflamando a tireoide vai ficando hipofuncionante e gera o hipotireoidismo. Então, Hashimoto não cuidado vai evoluir para um hipotireoidismo. É isso que a gente não quer. Bom, beleza. Então, olha só, a gente tem uma paciente que aparentemente, se você pergunta para ela, a questão do intestino normal, sono aparentemente sem queixas, sem cirurgia prévia, mas aí agora a gente pega o que pode estar aí e o que ela referiu além disso. Atividade física, nenhuma. Alimentação, muito rica em glúten e lácteos. Tá? Então olha só essa questão. Eu obviamente perguntei como que estava sua saúde há 10, 11 anos atrás. Só que ela não relatou nada de específico. Então, a partir daí, qual que é a estratégia? Quando o paciente te dá uma informação, mas não te dá tanta riqueza quanto a gente vê em livros, em artigos. Não tem uma questão específica, mas aqui está um pulo do gato. O fato dela vir aqui com doença autoimune e com muito cansaço e fadiga me faz pensar o quê? Que ela está desequilibrada, esse Hashimoto, e que provavelmente esse cansaço e fadiga pode estar indicando um estresse oxidativo aumentado. Um estresse oxidativo que é nada menos que é um aumento de radicais livres e um gasto excessivo de antioxidantes. E isso, se eu pensar mais a longo prazo, como consequência desse estresse oxidativo, você tem uma disfunção mitocondrial. E uma disfunção mitocondrial é incapaz de produzir energia no organismo. Sem energia, gera o cansaço e fadiga. Então, olha só, a partir da queixa clínica do paciente, eu já consigo pensar em algumas coisas. E aí, nessa questão, quando a gente entende que existe um estresse, que como hipótese diagnóstica, e veja, doença autoimune é essa questão, é você levantar várias hipóteses dentro da sua história clínica, dentro da história clínica do seu paciente, você identificar pontos que podem ser modificáveis e que pode estar relacionado com o sistema imunológico e, obviamente, trazer um equilíbrio dessa doença autoimune do seu paciente. Você não precisa agir em todas, mas você pode pegar, primeiro, escute seu paciente. Veja o paciente, olha, ele reclama de tal coisa. Por exemplo, essa paciente está reclamando do quê? Cansaço e fadiga. Então, uma das coisas que eu preciso mostrar para ela que é capaz é melhorar essa fadiga e o cansaço. Às vezes, a gente sabe que pode ter várias coisas e você quer mexer em tudo. Porque você conseguiu aprender todos os gatilhos, você entende, isso aqui está linkado a isso. Quanto mais gatilhos você trabalhar no primeiro momento, melhor. Mas também veja até que ponto que o seu paciente está pronto para modificar todos esses gatilhos. Então, olha só. Cansaço, então um estresse oxidativo aumentado e uma alimentação rica em glúten e lácteos e atividade física nenhuma, sedentária.
A gente sabe que a atividade física estimula células NK, que é muito importante, são as natural killers. Ela regula, equilibra o TH1 e TH2, que é algo imprescindível dentro das doenças autoimunes. Ela estimula os linfócitos T reguladores, que são os linfócitos mais importantes dentro da doença autoimune. Diminui citocinas inflamatórias, aumenta citocinas anti-inflamatórias, aumenta a oxigenação dos tecidos. Então, a atividade física é muito bom para qualquer um, principalmente para a doença autoimune. Então, a gente já tem uma noção de como que a atividade física ajuda. Agora, nessa paciente, eu por incrível que pareça, eu peguei e fiz o quê? Não, eu não quero você fazendo nenhuma atividade física nesse momento, no máximo um alongamento. E por que eu pensei nisso? E eu quero que você tenha esse pensamento com o seu paciente. Porque apesar da atividade física ser muito boa, a gente tem que lembrar que a atividade física tem um efeito hormético. E o que é hormese, né? É você dar pequenas dosezinhas, por exemplo, de um veneno, e o seu corpo ser capaz de se adaptar a isso, porque quando vier uma grande quantidade, ele é capaz de te defender. Tá? A atividade física ela tem um efeito hormético. O que acontece? Por incrível que pareça, a atividade física, em um efeito agudo, ela tem um efeito inflamatório. Por isso que se você, por exemplo, está gripado, não é uma boa você ficar treinando logo nesse momento. Por quê? Porque nesse momento você está inflamado. E se você fizer atividade física, vai ser mais inflamação. A longo prazo, todos os benefícios que eu acabei de falar é bacana. Então você já consegue entender isso para o seu paciente. Quando você entende essa questão, aí você vai entender por que eu não prescrevi para ela atividade física neste momento. Nesse momento eu falei, olha, se você quiser fazer alongamento, beleza, porque alongamento vai diminuir até a estagnação, melhora o fluxo do sangue, é bem bacana. E é algo que não vai exigir tanto da energia dela, que já está cansada e fadigada e que eu vejo como principal questão um estresse oxidativo, uma disfunção mitocondrial. Então, qual que é o primeiro passo aí? Se o estresse oxidativo é aumento de radical livre e diminuição de antioxidante, ou seja, se eu estou inflamando mais o corpo e estou gastando a minha reserva, que protege isso, eu quero o quê? Fazer o contrário. Eu quero dar mais ferramentas para ela anti-inflamatórias e diminuir tudo aquilo que inflama. Porque inflamação gera radical livre. E radical livre consome antioxidante, e isso gera estresse oxidativo e uma disfunção mitocondrial e piora a fadiga e cansaço dela. Se eu entender essa questão, qual que é o próximo passo? Então, qual foi o passo dessa primeira consulta? Eu explicar para ela o que eu fiz, o que é o Hashimoto, o que é o hipotireoidismo, quais sinais e sintomas de crise de hipotireoidismo para ela entender, e a nossa estratégia. Então eu falei para ela, olha, atividade física é importante, porque todo mundo que vai, principalmente não é nem só doença autoimune, mas quem tem e deseja emagrecer, pensa duas coisas: comer pouco e se exercitar muito. E isso não é a primeira coisa que tem que fazer, isso não é tão interessante para o seu corpo. Então são coisas que você não pode pegar e falar isso para o seu paciente. O seu paciente vai vir com essa ideia: se exercitar muito, comer pouco para emagrecer. E tendo doença autoimune, ainda mais sendo Hashimoto, que acomete a tireoide, e a tireoide influencia muito na taxa metabólica basal, você tem que ter esse entendimento. Se você equilibrar o Hashimoto do seu paciente, consequentemente, o emagrecimento vem. Quando você entende dessa forma, então tá bom. Se eu estou querendo equilibrar o Hashimoto, vamos então pensar o quê? Ferramentas anti-inflamatórias. E aí a primeira coisa que a gente vai pensar, a alimentação. Uma alimentação anti-inflamatória vai ajudar muito. Então, uma das coisas que eu expliquei para ela, que é muito importante, além de todas as questões do que é o hipotireoidismo, o que é um Hashimoto, qual a ferramenta, a estratégia, eu expliquei, olha, neste momento a gente vai mexer na alimentação, eu vou dar energia para o seu corpo.
E com essa energia, daqui 3, 4 semanas, a tendência é que você já tenha energia e essa fadiga e cansaço diminua e você mesmo vai querer treinar. A gente faz, então, nesse primeiro contato, o que a gente fez? Tiramos glúten, lácteos, tá? Principalmente, ajustamos a alimentação, ajustamos a suplementação. Tá? E aí você pode estar fazendo para o seu paciente a suplementação via oral, demora um pouco mais, ou a suplementação endovenosa, um pouco mais rápida, você pode unir os dois, que aí é fantástico. Então você pode, depende das ferramentas que você tem, tá bom? Se você tiver endovenoso, faça, porque o resultado é muito mais incrível do que você só fazer via oral, tá? Principalmente pelo meio de absorção, pela assimilação mais rápida, etc. Quando você então utiliza essa retirada, você tira o glúten, a primeira abordagem, glúten e lácteos. E aqui eu já vou aproveitar que eu vi uma pergunta muito boa da doutora Débora. A doutora Débora perguntou o seguinte, perfeito, vou destrinchar isso aqui também para vocês. Ela perguntou o seguinte: você tira o glúten na primeira consulta ou pesquisa a doença celíaca primeiro? Entendam o seguinte, o glúten, existe uma faixa uma faixa aqui, ó, tá bom? Esse meu dedo e esse meu dedo. Aqui a gente está na doença celíaca e aqui a gente está no paciente que não tem nada de reação com glúten. A gente está vendo extremos, só que existe esta faixa aqui, ó. Essa faixa entre esses dois dedos é o que a gente chama de sensibilidade ao glúten não celíaca. E é este o grande ponto, tá, que a gente tem que mostrar para o paciente. Inclusive, eu tenho livros e livros aqui sobre doenças autoimunes que eu mostro para o paciente. Aqui, por exemplo, até ficou marcado porque ontem eu mostrei para o paciente. Esse é o livro de doenças autoimunes, tá? E aqui, ó, tem uma fotinha do intestino, tá? E às vezes eu explico dessa forma para o paciente, eu mostro fotos, explico como funciona. Por quê? Porque o glúten, você não precisa ter doença celíaca para tirar glúten. A doença celíaca só vai fazer o seguinte, olha, nenhum ambiente que seja produzido coisas com glúten pode ter um pingo dentro da sua refeição. Porque você tem doença celíaca, você vai ter uma reação extremamente grande. Agora, as outras pessoas, a grande maioria que você vai ver é essa transição, sensibilidade ao glúten não celíaco. E por que isso? Porque o glúten, existe uma coisa que você, quando estuda intestino, você vai entender que as células, tá, do seu intestino, elas são justapostas, elas têm um negócio chamado tight junctions, ou junções estreitas. Essas junções estreitas são junções que unem as células intestinais, e isso permite com que as células, qualquer alimento, qualquer partícula passe pela célula intestinal e não através desse buraco. Quando você destrói essas junções estreitas, essas tight junctions, você abre as células intestinais e isso permite que moléculas grandes ou patógenos, enfim, passem por esse sistema sem a segurança do seu corpo. E aí, a partir desse momento que você não tem essa segurança, moléculas grandes que atravessam o intestino vão parar na sua corrente sanguínea. E é aí que começa a aparecer os mimetismos moleculares e, consequentemente, reações cruzadas. Então, a ideia de você entender o glúten sendo inflamatório para o seu intestino é esta. É entender que o glúten destrói as tight junctions. Tá? A gente ainda vai falar outras vezes aí sobre
a parte de doença celíaca, você vai entender até questão de gene, tá? Você vai ver que tem o gene para identificar, biópsia, como você pode estar pedindo, como você pode estar orientando o paciente, enfim. Mas entenda que glúten, então, não é bom para ninguém. Eu não tenho doença celíaca, não tenho doença autoimune e tiro o glúten da minha vida. Por quê? Porque eu sei o impacto intestinal que ele gera. Então entenda que para a doença autoimune tem um impacto ainda maior dessa reação cruzada, que é o que a gente não quer. E o glúten, ele tem acometimento cerebelar, ele tem essa reação cruzada com o TPO e com a parte do cerebelo. Então olha que interessante, se você entender esse contexto, faz mais sentido você já orientar o seu paciente com doença autoimune que retire. Desculpa, a Siri quis entrar. Sempre ela gosta de entrar aqui na live alguma hora do momento. Bom, voltando, que a Siri me atrapalhou aqui. Então, em referente ao glúten, vale a pena você tirar do seu paciente com doença autoimune por conta de reação cruzada com o TPO e reação cruzada com o cerebelo. Tá? Que uma das coisas que você tem que avaliar no seu paciente na primeira consulta também é a questão de equilíbrio, exame físico com equilíbrio, porque o equilíbrio tá relacionado com o cerebelo, e o cerebelo é acometido na doença no Hashimoto e não com glúten, tá? Então esse é o ponto. E além disso, tem que ficar claro para o seu paciente que o Hashimoto em si já tem vários artigos relacionando que a retirada do glúten em pacientes com tireoidite Hashimoto pode ser, em muitos casos, redução de anti-TPO. Então tem alguns pacientes que o gatilho é basicamente esse. E aí você vê, só de você fazer essa abordagem, ele conseguir, etc., você já diminui. Talvez, nesse primeiro contato, o seu paciente não seja capaz de tirar todo, mas você tem que explicar a importância de retirar este antinutriente na vida do paciente, no seu paciente com doença autoimune. Então, nesse paciente, eu fiz questão de tirar o glúten. E por que eu tirei os lácteos? Por conta da caseína. Lembra que toda vez o seu sistema imunológico reconhece por meio de epítopo. O epítopo é proteína, é sequência de aminoácidos. Então não adianta você tirar os lácteos, só tirar a lactose. Lactose é carboidrato, não é proteína. Seu sistema imunológico reconhece proteína e não carboidrato. Então, se você entender isso, vai ficar fácil de tirar os lácteos, tá? E por que também? Porque lácteo e glúten têm mimetismo molecular. Se seu corpo reconhece glúten como sendo maléfico, o lácteo pode ser também. Tá bom? Então, glúten e lácteos costumam ser um ponto inicial. A gente vai discutir alimentações mais para frente, tá? Tem vários tipos de passo a passo que você pode estar pensando em tirar os alimentos, tá? Para você fazer até uma dieta autoimune paleolítica que a gente também vai abordar mais para frente aqui, tá bom? E então, sim, tá? E doença autoimune, eu retiro glúten e lácteos na primeira consulta. É um passo que eu costumo fazer e eu aconselharia você fazer isso com seu paciente com doença autoimune. É a primeira coisa, tá bom? Ainda mais tendo Hashimoto, certo? E junto com isso, o que eu fiz? Disfunção mitocondrial. Eu quis otimizar a mitocôndria do paciente. Eu quis aumentar o aporte de antioxidante do meu paciente. Então, o que eu fiz? Disfunção mitocondrial. Vitamina C. Eu aumentei antioxidante por meio de vitamina C. Coenzima Q10, magnésio, complexo B. Então, otimizei a mitocôndria. O que aconteceu? O paciente voltou em 30 dias. Em 30 dias ela voltou o seguinte: meu cansaço e minha fadiga sumiram. Perguntei:
tirou o glúten? Ela, eu consegui reduzir, mas eu não tirei todo. Então veja que ainda a gente tem agressão. Mas o fato dela ter... É isso que eu sinto tentando trabalhar com o paciente. Já houve uma melhora clínica e ela já está melhorando os hábitos. É isso que a gente precisa para o paciente. Melhorar o sintoma, melhorar a causa e melhorar os hábitos de vida. Hábito de vida e doença autoimune tem tudo a ver. Você tem que estar bem claro isso para você reproduzir isso para o seu paciente. Entendendo isso, a gente começa a ter, então, o Hashimoto um pouco mais equilibrado. Quer dizer que curou, que entrou em remissão? Não necessariamente. Mas o fato dela ter melhorado sintomas já me diz assim, estamos indo numa direção promissora, numa coisa que vai te trazer benefício, que está trazendo saúde. Aí neste ponto que eu vi ela, e assim, quando ela chegou aqui, isso que é legal, pessoal, olhe para o seu paciente, olhe e assim, observe, né? Na medicina chinesa a gente tem um negócio chamado Shen, que é assim, o aspecto da pele, o brilho dos olhos do paciente, coloração de pele, você vê, é a vitalidade do paciente. Tenha o costume de observar isso, apesar da máscara, se você quiser, você pede para o paciente tirar a máscara, enfim, mas às vezes é de máscara, tá? Não necessariamente eu peço para o paciente tirar a máscara, porque eu consigo aqui já ter uma noção do semblante dele. E você vê aquela pessoa, tipo assim, às vezes ela chegando assim, ó. É um aspecto. E depois que você começa a fazer a abordagem, ela tá assim, ó. Ela tá com a vitalidade maior. Então você já vê que algo diferente aconteceu. Tendo essa ideia, a gente entende que houve uma melhora e tem que a gente fazer. Então, neste momento, nesta segunda consulta, aí sim, nosso segundo passo foi continuar otimizando a mitocôndria, melhorar um pouco mais a alimentação, mas também iniciar a atividade física. Aí, nesse ponto, sim, vamos melhorar a atividade física. Vamos sair do sedentarismo. Porque agora ela tem um benefício. Ela tem o quê? Ela tem dentro do aspecto da abordagem da doença autoimune, ela tem capacidade de trazer os benefícios, de colher os benefícios do exercício. E aí você fala, vai passar 2 horas na academia? Não, entendeu? O exercício físico dentro para o paciente com doença autoimune, você tem que entender e falar para ele, ó, tem que ser o mais intenso que você conseguir, que você consiga recuperar. Então não é o mais intenso, tá? Não é o mais intenso que vai trazer o benefício. É o mais intenso para o paciente. O que eu vejo assim é muito professor de educação física, às vezes pegar e, ó, execução assim muito alta para o paciente, e isso só vai oxidar o paciente de uma forma assim que ele fala, meu Deus, eu tô quebrado faz 4 dias. Não, isso não é bom para o paciente com doença autoimune, tá bom? Então, olha só que interessante. Então assim, entenda que atividade física é muito bom, mas sim, a gente tem que melhorar a energia do paciente para que ele consiga ter benefícios. Para que ele consiga colher os benefícios do exercício, você precisa trabalhar a mitocôndria, precisa entender como está o grau de energia. Senão você vai pular a etapa e às vezes você vai ter uma frustração com o resultado do seu paciente. Tá? Então entenda que assim, é um trabalho. São coisas que você precisa fazer. E aí, o passo a passo, lembra de avaliar o seu paciente, lembra de olhar o seu paciente e lembra de entender o passo a passo, tá bom? O passo a passo é bem importante, é bem interessante isso. Porque aí depois que tem energia, o exercício vai ser benéfico
E aí é aquilo que eu falei, qual que vai ser o exercício adequado para quem tem doença autoimune? Você não precisa ser um professor de educação física, mas você tem que ter capacidade de orientar o professor de educação física. Porque a grande maioria não está apto a trabalhar com doença autoimune. Então você tem que ser expert nisso. E você vai orientar, olha, eu quero que você faça para o meu paciente um exercício, pode estar puxando a carga tal, mas eu não quero que chegue a algo extenuante, porque aumenta o estresse oxidativo e piora a doença autoimune dele. Que ele vá melhorando, se possível, trabalhar a respiração, fazer uma respiração nasal, porque aumenta óxido nítrico também, ao invés de fazer só a respiração bucal. Ou seja, se está lá puxando o peso, está assim, é diferente de você estar assim, porque aí toda vez o nariz, e o nariz tem um benefício também na respiração do paciente. Então até isso vai orientar, a gente vai falar sobre atividade física também, mas já deu uma boa abordagem aqui sobre atividade física dentro do paciente com doença autoimune. Então esse foi o caso de hoje e vamos ver aqui algumas questões. A Nutri C. Souza perguntou o seguinte: mesmo o paciente vai fazer exame de doença celíaca? Sim, ó, eu não vou, sabe por quê? Eu não sou a favor de pegar e ficar fazendo o estímulo que é preconizado para doença celíaca, para avaliar, né, que você tem que comer, tem todo o preparo para fazer o exame de doença celíaca. Porque o meu objetivo, assim, de um jeito ou de outro eu vou tirar, entendeu? Então, assim, e outra, já peguei pacientes com doença autoimune, com doença celíaca, que não tiveram os anticorpos. E aí eu vou falar na aula de doença celíaca, que a gente vai ter, acho, nesse mês, porque esse mês é maio, né? Maio é o mês da doença celíaca também. E eu vou falar para vocês como diagnosticar e também algumas peculiaridades que muita gente fala, mas não tem isso e tal, e não entende tanto de doença celíaca. E vai ajudar muito vocês no consultório, tenho certeza, porque os casos que eu tenho de doença celíaca aqui são muito bonitos e assim, vai dar uma felicidade muito grande para vocês, porque acho que toda vez que eu lembro desses casos, me emociona bastante, porque é uma coisa muito bonita, assim, até a história, porque a doença celíaca não é uma coisa tão simples de trabalhar, mas é muito gratificante. Olha, a Cris apareceu aqui, a Cris mandando já vou mandar um beijão para vocês, que eu sei que vocês estão aí nos Estados Unidos, né? O André tá aí bem. O André passou com o doutor em 40 dias, praticamente já estava com uma vida normal, diante da retocolite ulcerativa avançadíssima que tem. É isso aí, Cris. O André, ele também vai ser um caso aí que a gente vai comentar. Obviamente a gente não vai expor, não vai ser agora e tal, mas é um caso de retocolite ulcerativa. Retocolite ulcerativa, se vocês não sabem, é uma doença autoimune e é muito bacana a gente trabalhar com o paciente e resgatar. É isso que vocês vão gostar de doença autoimune, porque se resgata de verdade a alegria de viver do paciente. O paciente que tem doença autoimune nem sempre, na maioria das vezes, tá? A gente pode jogar aí para uns 70% ou 80% não é bem assistido. Por quê? Porque a grande maioria vai para especialidades e a especialidade pensa o quê? Vamos dar um cala-boca nesse sistema imunológico para não me atrapalhar. Não trabalha nada de estilo de vida. E se você mexe com estilo de vida, você integra as coisas. Algumas pessoas vão precisar de corticoide, algumas pessoas vão precisar de biológico, desculpa. Mas se você mexe o estilo de vida do seu paciente, as drogas que vão ser utilizadas são menores, diminui o efeito colateral. Então, isso aqui é a base, tá? Isso aqui de medicação e tal é lá aqui, ó. Quase vocês não estão vendo, de tão lá em cima. Calma, tem muita coisa. Então, assim, tem muita coisa que a gente deve trabalhar. Ixi, vocês não têm noção de quantos casos que eu vou colocar aqui. Vocês vão ver cada gatilho um jeito, tá bom?
Agora, ó, nem os imunossupressores que ele tomou a vida inteira fizeram isso. Então, olha só, chegou a fazer uso, pessoal, de imunossupressor a vida inteira, tá? E olha, foi para os Estados Unidos e tinha um remédio top, não fez o que a mudança de estilo de vida fez com ele. Então a gente tem que entender isso para que o seu paciente seja beneficiado, tá? Com certeza vocês vão conseguir trazer resultados muito, muito, muito bacanas. Mas você tem que, lembra, formar um time com o seu paciente. Explicar para ele na primeira consulta. A primeira consulta é importante. Educa o seu paciente, explica por quê. Para ele ter adesão, quanto mais porquês você esclarecer na cabeça dele, mais fácil a adesão. Então aprenda aqui o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Assim que você vai conseguir fazer com que o seu paciente tenha adesão. Eu não pego e tenho uma forma mágica aqui, mas eu explico o porquê para o meu paciente. Então, se ele começa a entender o porquê, a chance, ele não consegue achar argumento para falar, eu não vou fazer. É a escolha dele, ele pode não querer, mas ele entende por que ele tem que fazer, entendeu? Aqui a Cecília perguntou o seguinte: Dr. Felipe, no polimorfismo da ferritina, como otimizar o tratamento? Tu indicaria retirar de sangue? Ferritina não baixa de 240. Olha, ferritina muito alta, está inflamando. Se tem polimorfismo, aí se for genético, obviamente, sim. Sangria é uma coisa que eu indicaria, tá bom? Ácido alfa-lipoico também pode estar ajudando. Olha que legal, a Nutricisosa aqui é celíaca, bacana. É legal porque com certeza seus pacientes vão ter muito benefício aí com você, porque querendo ou não, você já tem uma história, você já sabe como que é o dia a dia, né? Eu fui aprendendo com meus pacientes também, tirando do livro, aplicando no dia a dia e fui trabalhando e vendo como que é a rotina, né? A Nelma perguntou aqui sobre lúpus, a gente vai falar sobre lúpus em uma outra live, tá bom? Caramba, Cris, assim você tá... eu fico até emocionado aqui, muito bonito suas palavras, viu? Muito obrigado. Aqui, ó, saudade de vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Você está salvando a vida dele. A doença dele estava avançadíssima e ele tinha perdido as esperanças. O doutor me deu esperança e eu o convenci. Nem tomando mais corticoide ele está. Muito obrigado, Cris. Obrigado pelo carinho de verdade. Aqui a Carmen perguntou: o que quer dizer doença reumática indeterminada? Doença reumática pode ser até... Tem que avaliar isso mais detalhadamente, tá, Carmen? A Azul perguntou aqui o que eu acho do magnésio. O magnésio é fantástico, muito bom para muita gente. Eu tenho uma live sobre magnésio, mas a gente pode estar falando também mais para frente sobre os suplementos. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Aqui, mas aquela pergunta, né? Se tirar o glúten vai atrapalhar no diagnóstico, e a questão não pode atrapalhar, mas é que nem eu falei aqui para vocês. Se o objetivo é tirar da doença celíaca, é mais para provar para o paciente, entendeu? Qualquer coisa lá na frente também você faz um exame de alimentação, de teste alimentar tardio, ou o VH-teste, ou o A200, vai dar glúten, normalmente dá. E se não der também eu tiro do meu jeito, porque por conta da fisiologia, da fisiopatologia que o glúten exerce, por conta disso. Certo, o resto é pergunta de ontem. Então, olha, a gente teve esse primeiro
esse primeiro caso clínico, tá? Então esse caso clínico foi bem interessante. Como a gente ficou aqui já um bom tempo discutindo ele, eu vou falar só dele. Eu preparei até um outro se fosse mais rápido, mas foi legal. Gostei muito da participação de vocês, tá? Por quê? Porque é assim mesmo, a gente faz a questão para enriquecer o caso, são as perguntas de vocês, né? A página de vocês. Então, assim, tem que perguntar. Ah, beleza, por quê? Porque durante esse período é que você vai entender. Olha, mas isso é bom, isso não é ruim, esse é bom, é ruim, não é? Como que faz isso? Que nem essa questão do glúten, foi muito boa a nossa discussão aqui. Porque é isso que vai enriquecer a nossa live. É a dúvida, e às vezes parece besta a pergunta, mas não. Lembra assim, aquelas pergunta besta e não fazer a pergunta. Por quê? Porque às vezes você pergunta aqui algo que a pessoa queria perguntar, mas não teve a coragem que você teve de fazer essa pergunta. Tá bom? Então é muito, muito, muito interessante isso. Para que você tenha, então, um resultado na sua clínica, com o seu paciente, entender essas questões que a gente abre aqui, a gente faz várias lives de estudo de caso, toda sexta-feira, 8h30 da manhã. Para trazer isso, eu trago o caso, mas não é só informar o caso, é fazer vocês pensarem, como que eu posso fazer melhor para o meu paciente? Se vocês entenderem isso, com certeza hoje vocês vão ser melhores do que a abordagem que você fez ontem. E daqui 2 semanas vão ser melhores do que hoje. Daqui 1 mês vai ser melhor ainda. E assim por diante. Por quê? Porque cada dia você está aprendendo. Essa é a ideia. Tá bom? Essa é a ideia que a gente tem que trabalhar dentro das doenças autoimunes. Certo? Então na próxima sexta-feira a gente tem outra live sobre mais um estudo de caso. Na segunda-feira a gente tem live sobre conteúdo. Lembrando que segunda-feira o horário é às 20h20 e de sexta-feira às 8h30. Bom? Certo, pessoal? Ainda tem, se eu não me engano, ainda tem a caixinha de pergunta no History, então fiquem à vontade, coloquem lá as perguntinhas de vocês que a gente vai respondendo. Lá dá para responder tanto para questões de paciente, como você pode estar abordando o seu paciente, como se você tiver uma dúvida pontual aí sobre doença autoimune, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Um grande beijo. Desculpa ter ultrapassado o horário aí de vocês, que a gente combina sempre uma meia hora. Hoje a gente ficou aí 45 minutos, mas também a gente sabe que eu não tenho pressa, eu deixo esse horário para vocês, porque eu quero que vocês aprendam bastante sobre doenças autoimunes para que seus pacientes sejam muito beneficiados, e não só eles, porque o brilho nos seus olhos de ver um paciente bem, de ver um paciente recuperado com doença autoimune é muito gratificante. E eu espero que essa emoção que eu tenho e vontade que eu tenho de cuidar desses pacientes seja transmitida aí para você, e que você consiga transmitir isso para os seus pacientes. Tá bom? Um grande beijo, se cuidem, uma ótima sexta-feira e até mais.